Olá você, desejo que esteja em paz. Nós continuamos o ciclo de conversas sobre artes aqui no podcast Solution Hunters, o Despertar. Mas antes de apresentar a nossa convidada, antes de iniciarmos esse bate-papo, eu queria dizer a vocês que desde sempre nos colocamos como um podcast de utilidade pública, que presta um serviço de utilidade pública, né? E, nesse sentido, estamos em um ano eleitoral, todos somos seres políticos, né? Mesmo aquele que se diz neutro, de certa forma, ele está cooptado por um dos lados ou uma das múltiplas vertentes. Mas nós queremos apenas dizer que produziremos e lançaremos os roteiros de candidatos que vão concorrer ao Legislativo e ao Executivo Municipal de Montes Claros, São Francisco, Bocaiúva, Norte de Minas todo. Contatos, os 2 telefones estão aí. Tem a produção do roteiro, que é feita pelo marketing do candidato, somente moderamos, e tem aquela que nós chamamos de roteiro plus, onde nós vamos também assessorar, intervir, indicar os caminhos como, né, produtores de audiovisual já profissionais. Dito isso, nós vamos continuar falando de arte. A gente tem falado muito de literatura, poesia, prosa, música, e aproveitando, né, nossa coprodutora que mora em São Paulo, mas que tem muito feito por esse podcast, a artista Na Luz hoje vai nos falar. Eu sou muito curioso por toda a sua história, apesar de termos começado a trabalhar juntos, detalhes ainda a gente não teve oportunidade de falar, né? Certamente. Então seja bem-vinda ao estúdio. Nós estivemos em um talk show, mas esse é o nosso estúdio. Sim, obrigada, Rafa. O estúdio tá lindo, né? Muito legal chegar aqui, ter toda essa estrutura. Eu fico feliz também por Montes Claros estar crescendo nesse sentido, né? Falei com os meninos, que legal que isso está se profissionalizando, que isso está chegando aqui, né? Sim. Tem um tempo que eles vêm construindo isso. Sim. Na luz disso que você falou, para mim foi uma grata surpresa, sabe? Porque morando 17 anos em Belo Horizonte, eu sempre tive expectativas em relação a podcast, enfim, ao audiovisual, mas não encontrava espaços, e os espaços que encontrava exploravam, né, dos clientes, então Inacessíveis? inacessíveis. E aqui você percebe que num bairro, né, nem a região central, um estúdio desse porte, com um resultado de excelência e acessível para quem quer investir, né? É um investimento como todo outro, né? Sim. Investir em comunicação. Você não tem o recurso de volta imediatamente, mas se você investe profissionalmente, como nós estamos fazendo, como você agora é coprodutora também, sabe que em algum momento o retorno volta, e o melhor retorno não é nem o pecuniário, né? O melhor retorno é o reconhecimento, não o reconhecimento para aplausos, mas o reconhecimento de que houve um esforço ali para levar o melhor para quem está do outro lado, porque existe tanto lixo no audiovisual brasileiro, internacional, né, no mundo hoje, e a gente tenta fazer algo que desperte, que traga lucidez. Com certeza. Vamos explorar seu lado não de coprodutora, mas de artista. Certo. Né? Um artista que vê a arte como uma possibilidade de transformar. Sim, com certeza. A gente chegou a conversar um pouco sobre isso, né, Sim. no talk show, mas eu posso explorar mais. Sim, eu quero que você explore isso, porque, em profundidade, a arte, para mim, ela começou a me incentivar os sentidos no sentido de criar. Sim. De deixar de reproduzir. Isso, com certeza. Sim. Certamente. Né? Buscar a sua, como a gente dizia, né? Buscar a assinatura, né? A sua Sim. própria originalidade. É uma coisa que só você consegue fazer. E quando você fala de transformar, você não fala de reproduzir também. Você fala de mudar a forma, a essência. É uma alquimia, né? Com certeza é uma alquimia. Acho que eu costumo dizer que, reparando, né? Fazendo uma autoanálise sobre a minha vida,
A arte, ela foi canalizadora de muitas transformações, porque dentro da música, especificamente, que é a minha maior área, né? Claro que em outras áreas artísticas também isso me desperta, né? Mas em questão da música, que é o que eu digo que eu faço e quero levar como o meu trabalho principal, o que eu mais me dedico, o que eu mais invisto, o meu tempo, eu aprendi bastante nas coisas, mas também costumo dizer que a música, ela canalizou transformações na minha vida, porque, tipo assim, eu era bem tímida. Então, eu Era era tímida? muito, muito, muito tímida. Incrível, né? Não conseguia falar com ninguém, com amigos dos meus pais, que eles conviviam sempre. Eu me escondia atrás das pernas deles e, tipo assim, era um terror para mim isso. E também passei por uma época da minha infância, até minha adolescência, que eu tinha muita dificuldade de expressar meus sentimentos, não sentia que eu tinha um lugar para expressar meus sentimentos, e muita gente da minha família vem de um lugar que eu não sei se isso é muito comum, sabe? Não é comum essa vulnerabilização de forma que a gente consiga trazer esse sentimento, tipo assim, olha, Rafa, eu tô me sentindo chateada com isso. Então, A vulnerabilização, no sentido de quem expressa-se chateado, magoado, é colocado num lugar de frágil. eu acho que O que você disse pode que ser isso, mas pode ser você não sabe se é comum? eu acho que pode ser um certo descontrole emocional, sabe? De quando a gente não sabe bem o que são os Sim. sentimentos, a gente não consegue Perfeito. lidar muito bem. Então, Nomear, muitas né, o vezes uma que eu tô coisa sentindo. que poderia ser uma conversa, certamente foram brigas. Ou, Entendi. enfim, né? Eu entendi. Histórias de... Nomear as palavras e é importante porque você nomeia sentimentos, né? E quando você Exato. reconhece os sentimentos. Exato. Então, assim, quem antes de mim, na minha família, fez terapia? Certamente minha mãe foi a primeira, sabe? Ou para chegar num nível de terapia, porque a pessoa tinha que surtar ou usar droga na rua, sabe? É um nível assim. Então, ninguém tinha nunca um repertório emocional. Então, essa parte de vulnerabilização, ela vem através da arte, ainda mais quando, por criar e por trazer a minha individualidade, eu trazia aquilo que era de mais íntimo em mim. Era a minha vulnerabilização. E eu não estava acostumada com isso. Então, para mim, era muito difícil que as pessoas vissem aquilo. Entendo. Então, eu não conseguia lidar com essa exposição completa. E hoje eu percebo que é quase um paradoxo, né? E quanto mais isso era uma dificuldade, mais hoje eu busco cada vez me expressar mais e descobrir mais o que sou eu. Então, a arte, ela me direciona para ser menos tímida, então ela me direcionou para processos, tipo assim, eu já raspei a cabeça, eu coloria o meu cabelo, eu era completamente contra padrões. Há anos atrás, eu jamais colocaria uma unha desse tamanho aqui. E a arte me possibilita esse tipo de experimentação, porque eu coloquei uma vez uma unha para um clipe e para mim foi uma coisa incrível poder encarnar outros personagens. Então, hoje em dia, eu vivo num processo de aceitação que eu sou artista. Eu coloro essa jaqueta aqui, Legal. personalizo e eu vou andar com ela em espaços Legal. formais. Esse é o meu terninho, sabe? Porque eu sou isso, essa coisa diferente desse jeito. Sim. Você acredita que você falou de autoanálise, né? E é um processo muito bonito quando a gente consegue fazer autoanálise. Ontem eu dava uma palestra na Minas Brasil e eu falava exatamente sobre lugar. Se nós não entendermos nosso lugar, é como uma planta. Algumas precisam de mais luminosidade, outras de luminosidade direta do sol. Uma suculenta, se você regá-la diariamente, ela vai morrer afogada. Quando a gente não descobre o lugar para expressar esse repertório emocional, nós morremos. E pior ainda, se nós não conseguimos construir um repertório emocional, que eu vejo que é um problema drástico hoje na humanidade. Sim. Repertório emocional. As pessoas, sim, não, tá bom. Não conseguem ter uma conversa que não seja uma conversa não violenta, uma conversa afetuosa, isso em todos os níveis. E isso porque, penso eu, vulnerabiliza as pessoas, sabe? A mulher, hoje, existe um padrão que diz para a mulher não seja vulnerável. E nós vemos muitos
diríamos, equívocos em alguns movimentos sociais. Eu e sua mãe até falávamos sobre isso aqui. Nós não estamos tirando, né, a convicção, a chancela dos movimentos, mas, assim, movimentos feministas do tipo, não, você tem filho, você não pode participar do nosso movimento, porque aqui mulher não é feita para reproduzir. Então, assim, eu falava com a Sheila, né, é uma deturpação, né? E, de outra forma, para o homem também ainda é algo muito difícil ele expressar para sua companheira, às vezes para o seu irmão, para o seu pai, que ele está com dificuldade financeira, que ele está adoecido, que ele está com problemas no trabalho, porque o homem ele não pode chorar, ele não pode sofrer, né? E eu acho que é tão interessante, você falou duas coisas, me permita só dizer a beleza disso, né, que houve na sua vida. Encontrar um lugar onde você possa explorar um repertório emocional e, sobretudo, construí-lo com muita tranquilidade, né? Sim. Eu acho que Sim. foi bela a sua fala inicial, me inspirou, assim, sabe? Justamente. Então, até eu pensei para falar isso até naquela música que eu coloquei um trechinho pra gente colocar, que é a Colapso, a terceira, mas Sim. que eu coloco assim o refrão. Somos farinha do mesmo saco, não posso reclamar porque eu faço tudo isso que antecede um colapso. Então, assim, tipo, até poderia ser para mim um problema falar disso, né? Poderia, mas é um lugar onde eu posso me vulnerabilizar, onde eu posso falar assim, ó, eu sou doida assim, eu fiz merda, mas eu me arrependi, ou então, eu gostaria que fosse assim, né? Expressar isso através de arte, isso é realmente, assim, não que seja o suficiente, né? Mas é algo que abre esse lugar de abre esse lugar, pelo menos dizendo de mim, né, que no meu coração existe esse pedaço que me facilita transitar ali, porque a arte ela vai puxar do meu sentimento. Mas eu acho que é uma coisa que tem a ver comigo mesmo. Não tem como eu colocar de modo geral. Porque, por exemplo, tem gente que vai colocar... Por exemplo, você faz ficção. Então, você coloca muita coisa na ficção. Eu tenho uma dificuldade um pouco na ficção. Eu me baseio muito nas coisas que eu vejo. Às vezes, tipo, pode ser que você me inspire, aí eu faço uma música sobre você, eu vou ficar assim, meu Deus, será que ele vai perceber que eu fiz uma música e é sobre ele? Muitas vezes eu faço e eu conto. Porque não é deturpando ninguém, né? Geralmente é celebrando. Mas pode surgir algo, não sei. Então, mas às vezes já rolou isso. Eu tô escondidinho em minha ficção. Sim, Quem me conhece bem, me conhece exato, bem, não tem bem, como fugir. vai me ver lá. E quem também se conhece bem na relação que temos vai se ver lá. Porque eu construo muitos personagens baseados em personas próximas. É a partir do que a gente aprende mesmo, né? Sim. Então, para mim, fantasia e realidade se misturam mesmo, enquanto ficcionista, sabe? Sim. Isso é muito prazeroso. E é realmente incrível. Eu me lembro de quando morava em Belo Horizonte, você dizendo sobre quem és tu e dos padrões que resolveu quebrar. O tu que quebra padrões. Eu também, desde sempre, quebrei padrões. E você falava no início, não, hoje eu vim com um palitozinho para te acompanhar, né? Isso, quando eu cheguei em Montes Claros, foi uma celeuma, você acredita? Porque eu sempre atendi os meus analisandos, sempre ou com jaleco, ou com paletó, ou de terno e gravata mesmo. Ontem estava palestrando com terno e gravata. Não é porque há uma exigência, é porque é meu lugar, sou eu. Assim, é uma coisa de estilo, é onde eu me reconheço. Entende? Em Belo Horizonte, ninguém olha para os lados para ver se seu paletó é colorido ou para ver se o meu é cinza. Mas quando eu cheguei aqui, todo mundo eu repara. parecia um ET. E foi um desafio grande, né? Eu não estou trazendo a história para mim, eu estou querendo dizer que como aquilo que não é norma mas eu morava escandaliza. Em São Paulo. Chegava aqui de cabelo azul e andava na praça, o povo passava... Tem uma galera de umas cidades da região que vem ali na Santa Casa, né? Naquela região. O povo passava, olhava para mim assim, parecia que eu era um ET então, também. Olha só, você não pode ser... Nem, aparentemente diriam que você é uma professora progressista, né? Nós nem podemos dizer porque nós nem falamos de ideias ainda. Isso seria muito raso, né? Só porque você está de paletó colorido, você é progressista. E poderiam dizer que eu sou um conservador porque ando de terno, mas não diz nada sobre as ideias, ou se quem... só quem conhece é que sabe por que
a sua roupa é assim, a minha roupa é assim, não é? É só a minha namorada, a Sim. minha irmã, a minha mãe, meu pai sabem porque eu me visto assim, porque desde criança eu gostei de ler, mesmo que ficção, mas eu sempre lia psicanálise, então eu via Freud de terno. Certamente isso teve impacto em Com mim, né? certeza. Olha, sabe que eu Lia fui. Nietzsche, né? Sim, eu fui barbeira, né? Eu tenho uma formação de barbearia, né? E Sério? trabalhei por 2 anos como barbeira lá em São A Paulo. barbearia no sentido de você fala só para homens. É, corte de cabelo. Às vezes tem algumas mulheres que cortam curto, a gente acaba fazendo, né? Mas eu cheguei a estudar visagismo. E foi uma área muito interessante de estudar visagismo, porque eu achava que essas coisas eram muito holísticas, essa parte do visagismo, mas pessoas na área da estética estavam estudando aquilo. Assim, barbeiros que talvez nem fossem ter contato com a ideia de, tipo, seu rosto tem a ver com a sua personalidade. O que você, da forma como você se veste, isso revela uma coisa sobre você. Olha meu cabelo, todo picotado, com essa cabela raspada aqui na lateral. Eu passo uma imagem e você passa uma outra imagem. Sim. E você, certamente, você está buscando isso. E eles explicam... Nossa, é um negócio legal. Tô Pode entrando falar, nesse não, assunto. vai lá, Tem vamos aquela lá. parte do sistema límbico, né? Sim, Que você pega ali arquétipos e entende. Então, da mesma forma como a gente entende arquétipos nas coisas, tipo, essa mesa é quadrada, ela me passa seriedade. O seu cabelo quadrado também vai passar uma seriedade, sabe? Tipo, então, isso que você está buscando, você primeiro busca para você. Então, o visagismo pode ser um aliado para suas próprias transformações pessoais. Então, isso... Interessante, quase né? fazer... A gente faz arte com tudo. Claro, Vai dizer que todo também. mundo não é artista? Uhum. A gente faz arte com a nossa própria imagem. A gente é customizado. Olha isso. Quem inventou isso, gente? Botar uma unha colorida, cada tipo de roupa, desenhos. Sim, sim. Eu concordo com você. Eu acredito que a essência ela tem que se externalizar. Porque ou não existe, é uma coisa muito rasa, ou é uma essência talvez perigosa, que cruel, ou está está reprimida, né? Ao mesmo tempo que eu tô aqui, aí eu estico a mão, a pessoa me vê uma tatuagem, né? Então, assim, é isso que você diz, há um expressionismo em cada ato nosso. E aí, nesse sentido, eu digo, um expressionismo artístico em cada ato nosso, na nossa rotina, quando eu acordo. A espuma de barbear que eu uso, eu não faço barba com sabonete, entende? Você, na sua rotina, como você cultiva a arte? Caramba, legal. Olha, eu ando trabalhando melhor nisso, né? Porque agora faz um tempo que eu estava trabalhando em barbearia e aí eu saí e venho me dedicando mais à minha arte. Então, você se formou em produção musical. Produção musical, certo. Isso. E olha, eu não componho tanto, mas de vez em quando eu me esforço um pouco. Eu também junto bastante tempo, é o que eu tenho feito, né? A minha rotina não é uma coisa que eu consigo manter uma constância. Acho que o que eu estou buscando hoje em dia é conseguir uma constância em algumas coisas. Não precisa ser tudo, né? Porque não dá, se né? eu estou nessa vida é porque, de alguma forma, eu não gosto da rotina igual, né? Da monotonia. Sim. Mas eu gosto de... Eu digo rotina mesmo enquanto dia após dia, né? É, isso, total. Então, eu paro... No dia a dia, como você cultiva isso? De vez em quando, eu brinco de massinha, eu compro quadros grandes e tintas baratas, aquelas acrilex para colorir. Você acredita que eu tô querendo fazer quadros. isso? Recomendo muito. E assim, eu fumo e pinto uma tela. Às vezes eu faço isso, assim, aí eu tiro um dia para fazer só isso. São dias incríveis. E já fiz outras coisas, já fiz colagem, chamo às vezes amigos, namorado para fazer comigo. Eu tenho colagem de revista. mania de quadros de colagistas. Já encomendei muitos. A parede do meu escritório é cheia de... É uma coisa que eu expresso muito assim no quadro, na pintura, é uma coisa que eu não tentei. Então eu
encho minhas paredes de quadro. Eu acho isso é que eu legal. vou tentar. Eu gosto muito Sabia da que minha tela. mãe é uma artista plástica? Não sabia. Ela tem quadros fenomenais. Que A minha casa é incrível. cheia de quadros dela. Olha Quadros só. gigantes, assim. Você Colagens, tá demorando pinturas. para experimentar isso, né? Será que eu vou passar meus Eu últimos fazia dias só... todo sujo de tinta e com uns alequinhos de pintor? Eu gosto bastante. Porque antes eu coloria. Aí alguém, em algum momento, falou pra mim, por que você não pinta na tela? E eu, tipo assim, não me sentia... No fundo, acho que eu não me sentia capaz de fazer isso. Por isso que eu não pintava na tela. E não quer dizer nada, né? Vou pegar umas dicas. É só... Tipo, no caso do que eu faço, é exatamente esse processo de fruição, né? De deixar... Catarse, né? De uma catarse, de deixar a arte rolar. Às vezes, uma visualização. Eu tenho várias ideias, às vezes, mas eu nunca executo elas exatamente porque eu não tenho estudos ali. Mas não acho que isso deve ser um limitante para a experimentação, né? Outra coisa que eu gosto de fazer, às vezes eu pego o violão, eu componho, eu amo compor, chamo amigos para compor junto, dedico tempo para isso na minha vida, na minha rotina, nos Sim. meus dias. Tipo, tenho feito isso uma vez por semana, a gente se reúne hoje para compor. Na próxima semana a gente faz um arranjo. Na próxima a gente tenta manter essa constância lá, até porque São Paulo é muito difícil a gente se encontrar sempre. Né? A gente acostuma com se ver uma pessoa super amiga, você vê de 6 em 6 meses. É bem complicado. Então, exige uma dedicação tenho amigos grande. em São Paulo, é muito complicado. Mas eu acho que escrita, eu tô sempre anotando eu não as vivo notas. sem papel e caneta. Não. Eu tô sempre anotando algumas coisas que de vez em quando eu reciclo. Outra coisa que não tem nada a ver com a entrevista. Aí, ó, eu já customizo roupa. Eu brinco com várias possibilidades que eu puder fazer. Até na cozinha eu me descobri, você acredita? Porque eu não gostava muito de cozinhar, não. Depois que eu comecei a adentrar outras coisas e querer experimentar, eu comecei a ver já tive uma época, sabe, artístico. disso. Mas eu já parei. É legal, né? Você experimenta sabores também. Essa coisa de experimentar, né? Você consegue ver de maneira muito clara ou não muito clara como que a transformação da vida, das relações, as transformações diversas que um ser humano vive, como que elas se expressam na arte, e a arte ela demonstra a transformação, ela é expressa nesse nosso transformar. Você decidiu cortar o cabelo, você acha que existe a expressão de uma transformação aí lúcida, desperta? Ou melhor, como que a arte transforma? Vamos resumir. Eu fui prolixo. Como a arte transforma? Eu achei difícil. Eu acho que existe uma atenção, né, que a gente deve ter para que uma transformação aconteça, independente da forma, né? Então, eu posso ouvir em algo que você traz, essa pesquisa do autoconhecimento, eu acho que ela pode ser até uma coisa à parte da arte, né? Percebendo que é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar. Mas eu acredito, sim, que a arte ela traga um poder de sensibilidade mesmo, de tocar, de questionar. Então, muitas vezes você ouve coisas que, assim... Vou dar um exemplo. Eu fui pesquisar umas coisas... ver uns vídeos no YouTube e eu pesquisando vídeos sobre capitalismo. Aí eu queria entender algo sobre o capitalismo. Estava eu e Rafa lá. Eu falei assim, olha, preciso te aplicar umas... fazer uma videochamada para o sociólogo? Eu preciso te aplicar um negócio aqui, ó. Eu pesquisei capitalismo. Aí tinha um monte de vídeo de propaganda do capitalismo, falando como o capitalismo era bom, como o produto tal chegava na sua casa. Eu falei, mas não era aqui que eu queria chegar. Eu queria chegar... Esse videozinho tá muito fofinho, sabe? Isso aqui não é sustentável. Não é. Só que era um vídeo incrível, com animação incrível. E aí, nos vídeos que eu tava vendo a pessoa explicar sobre o funcionamento do capitalismo de uma forma real, sabe? Tipo assim, em análise, que precisa, entre muito e pouco, acumulação de capital e tal, individualismo, dentre outras coisas, era impossível de assistir o vídeo. Eu não tava com vontade de assistir o vídeo. Parecia que a pessoa tava lendo um documento ali, sim. ó. Tipo assim, desse jeito, assim. E aí eu acho que isso é impossível de se aplicar numa pessoa que nunca teve
como ter uma referência disso. Entendo. Sabe? É impossível a pessoa entender, nem eu queria ler. Entendo. Ler, não, ouvir, né? Aí, em músicas, muitas coisas são ditas e muitas coisas se tornam passíveis de entrar no seu subconsciente, né? Entrar no seu coração. Porque isso é perigoso também, né? Existe... Perigoso, sim. Você pode usar isso tanto para o bem, tanto para o mal. É a questão da política, né? Exatamente. Nós estamos sendo sujeitos políticos o tempo todo. Eu estava vendo foi o Hélio Couto que estava falando sobre mensagem subliminar. Você já viu isso? Que a galera usa muito. Conheço mensagem subliminar, mas o que ele diz, não. Que a galera usa muito mensagem subliminar. Eu uso muito nos meus livros. Sério? Muito. Mas mensagens subliminares subversivas. Então... chamando as pessoas a se libertarem. Então, justamente. Da ordem. Mas através da escrita ali, né? Mas através da música, por exemplo, através do som, isso existe muito. Eles falaram que naquele filme do Exorcismo... Exorcista? Do Exorcista. Quando acontece o exorcismo, eles colocaram barulhos de porcos gritando, sendo esfaqueados, tipo assim, matando os porcos. Então, você coloca aquilo em uma frequência baixa, foi o que eu vi. Eu vivo pesquisando sobre o mundo do YouTube. O filme é pesado. Você assistiu? Não. É pesado. É pesado do ponto de vista não do terror. Então, mas espiritualmente pesado. Então, colocando esses barulhos, isso traz mais à tona, certo? Então, você é capaz de causar sensação. Então, você talvez ache mais pesado porque você nem sabe. Mas no seu inconsciente, ele sabe. No seu sentimento, do que você percebe, não é racionalizar que não existe mas o sentimento. Mas é pior ainda para quem tem uma vida espiritual. Exatamente. Eu tenho uma vida espiritual. Então, quando eu assisti aquilo, foi pavoroso. Então isso é possível de acontecer. Não tinha sangue, não tinha, sabe? Não é nem igual o massacre da Serra Elétrica, assim, em termos de cortar a cabeça. Nossa, mas espiritualmente é muito pesado. Sim. Então, eles matavam porcos e colocavam numa faixinha mas eu digo baixa. Assim, em questão do aí, subliminarmente, poder. Então, isso, do poder que subliminarmente, traz uma sensação, né? Mesmo para quem não tem uma vida espiritual, é consciente. E aquilo gera medo mesmo. Você vai receber Gera medo. De alguma forma você vai receber. Então, algumas músicas vão te trazer também essa sensação de cura. E vão te trazer também uma sensação de alegria. Sim. Vão te trazer também uma sensação que você está buscando, a partir do que você está buscando. Então, é um canalizador. A minha escrita forte, né? é uma escrita subliminarmente subversiva. À ordem. E para isso eu uso amor, né? Para isso eu uso contextos de divergência de ideias, onde as coisas vão sofrem um escalonamento drástico, né? Agora, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Assim, quando você falou, eu falei, deixa eu segurar, deixa ela terminar, porque senão eu vou descumprir o meu exercício desse ano. Todo ano eu tenho um exercício, sabe? Que eu me proponho esse ano é ficar mais atento às pausas do diálogo, para não interromper as pessoas antes do momento correto. Estou indo bem, tá? Segundo a minha avaliadora. A transformação exige atenção. Você falou uma coisa fantástica, porque se você vai transformar essa caneca em qualquer coisa que seja, artisticamente, ou se você vai transformar o outro por uma intervenção até terapêutica, porque eu enxergo a arte também dentro da terapia, depois eu quero até te falar sobre escrita catártica, como eu a uso, existe essa atenção. Mas a criação, como eu te disse, que eu estou num período muito de criar, não exige essa atenção. Porque a gente parte do zero, entre aspas, do zero do mundo exterior. A gente parte de tudo que já está aqui, dentro da gente. Quando você falou isso, eu falei, nossa, mas é justamente o que não tem na criação. Eu não preciso ter atenção para que lado vai essa caneca, porque eu tenho que ter um respeito pela forma original dela. Estou dando um exemplo, assim como eu tenho que ter um respeito. Já que você está chamando de caneca, né? Ela tem que ter uma função de caneca. Exato. Você pode mudar o que você quiser, mas ela tem que ter essa função. Por exemplo, quando se coloca o exercício da escrita catártica numa sessão de psicanálise, você tem que ter muito cuidado e tem que perceber se o analisando está
é a dosimetria que a gente fala, a dosimetria do método, né? Se ele está pronto para aquilo, se ele está afim, se tem que explicar antes, porque todo mundo entra achando que vai ser bonitinho, mas no final, como a minha última analisando, falou, poxa, você falou que era para escrever, que pancada. Eu falei, mas eu falei, porque é isso. A gente acha que o caminho do autoconhecimento vai ser florzinha, né? Na verdade, vai ser cavar, cavar, cavar e ver o seu pior lado, mas também enxergar o seu melhor lado, Sim. né? A gente falando de criação, de transformação, me veio essa coisa. Eu tenho criado muito no ambiente terapêutico a partir da escola húngara, que fala da elasticidade clínica que a gente deve criar para... eu percebi que você emperrou na terapia por algum motivo, eu tenho que criar algo para que você flua, né? E a escrita catártica tem sido muito muito eficiente nisso, sabe? Então, eu escolho as palavras que são do conflito daquela pessoa, né? E eu faço com ela o exercício. As mesmas palavras, autoanálise também, né? Análise mútua. Nós chamamos a técnica da análise mútua. Olha, eu me coloco com você no fundo do poço, já que você falou que está no fundo do poço, vamos para o fundo do poço juntos e vamos lá. Então, aí, né? Maternidade, eu escrevo paternidade. E aí, no fim, eu leio o meu para ela e ela leu o dela para mim. Essa posição de horizontalidade que traz muita eficiência no método, não minha, no método, sabe? Porque a recomendação é de quem criou o método, né? Se coloque-se horizontalmente, que isso, Sandor Ferenczi, porque isso te traz ao analisando resultados de saúde mental muito rápidos, né? Ele sai da ortodoxia, ele abraça os pacientes, as pacientes, dá beijo, né? Dá 2 beijinhos para cumprimentar. Isso para Freud era um infarto na hora, né? Então, assim, eu tenho visto como que as pessoas, o poder da escrita é em gerar catarse, sabe? Com certeza. E aí eu coloco um tempo, né? Maternidade, 30 segundos. E aí, no final, eu pego o texto e olho, eu vou falando. Diante disso, você lembra aquele dia? Porque eu escrevo, eu evoluo prontuário. Aí eu olho para a pessoa está chorando. E falou, não, mas que porretada é essa? Eu falei, mas foi você que escreveu. Então, a pessoa sabe os caminhos, né? Você deixa... E a escrita catártica... É só deixar fluir, né? Quebra o recalque, quebra a defesa. Bem interessante. Sim, sim. Isso você consideraria arte? Ah, sim. Para mim, nesse momento, eu estou fazendo arte, né? Dentro do meu consultório. Inclusive, eu guardo o que eu escrevi e peço a ela que mande uma cópia para mim em foto e guardo no prontuário, arquivo. Isso me faz lembrar muito... quando eu comecei a consumir os conteúdos da Viviane Mosel, fiquei obcecada por ela. E aí tem uma hora que ela fala assim, eu sou toda cheia de buracos, as coisas me transpassam. Se eu não expressar, eu morro. Não tem como eu tapar esses buracos, sou cheia de buracos, a vida me atravessa. Eu achei a coisa mais linda e eu penso sempre nisso, por você estar falando da arte como essa escrita, né? Essa coisa que sai. Então, o que seria a arte, né? O que passa por você e você segue canalizando. Isso vai fluindo. Sim, sim. O poema que eu li no talk show falava disso, né? A luz bate em mim, me atravessa e são muitas cores. Isso. Muitas cores. Você falava uma outra coisa no início que eu me lembrei de uma crônica de Rubem Alves. Já leu alguma crônica do Rubem Alves? Já. Ele era psicanalista também, né? Sobre o eu... É porque nós somos muitos eus, né? Você falava sobre essa coisa de ter que... Algo assim, quando você estava falando das personas que em dado momento você está, né, assim, mas em outro momento é mais ou menos de manhã eu tenho que cumprir um serviço burocrático no estado que exige de mim outra postura. De tarde, às vezes, eu estou na Casa Luz, escutando alguém, é outra postura. Isso. À tarde, às vezes, eu estou aqui no estúdio, é uma outra postura. As máscaras, né, que as pessoas falam e não entendem que isso é necessário, né? Porque se eu vier com a mesma disposição,
com a qual eu trabalho no Estado, não vai dar bom. A burocracia e a arte não se dão bem, Sim. não é? Assim como se eu for daqui para o consultório com essa leveza toda, não vai ser legal também, porque a clínica ela pede um pouco mais de paciência com o analisando. Eu não posso forçar nada, eu não posso virar, mas você não está entendendo que você é cheio de buracos, né? Eu não posso dizer isso, porque isso é descuidado, na verdade. E aí eu me lembro de uma crônica dele que é fantástica. Ele dizia mais ou menos assim, as pessoas têm que entender que existem vários eus dentro delas. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não entenderão a vida. Pensem bem. Marcelo, de 28 anos, estudante de matemática da UFMG, se mata, pula do 15º andar de um edifício no bairro de Araguá. Vocês não percebem que, em algum momento, o eu matemático começa a discutir com o eu preguiçoso que detesta pagar as contas em dia. E aí o eu matemático do Marcelo começa a brigar com o eu mal pagador, e eles brigam até que um dos dois eus joga o outro pela janela. Só que aí caem todos os eus. Gente, é bonito ele escrever, sabe? Mas é mesmo. Bonito isso. Como que ele chega nessa reflexão, saber, né? Enxergar quais as forças que a gente tem, né? Assim, como se a gente fosse... Eu pensando aqui, se eu fosse várias eus, achar essas potencialidades para que esses eus se ajudem, exato. né? E não o contrário, não se pulem num 15º andar. Exato. Aí ele dizia assim, então a vida é isso, aprendam a deixar os seus eu sempre numa mesa redonda, bebendo vinho com bons amigos. Isso. Tem que cuidar, né? Isso me lembra também aquela... Eu andei pesquisando um pouco sobre isso, essa luz e sombra. Né? Então, se você não alimenta... Nossa, eu amo isso. Se você não alimenta, né, a sua sombra também, não adianta você só alimentar a sua luz, porque você vai deixar... É como se a sombra fosse um cachorro varado de fome, porque você não alimenta ela. Ela tá lá, ela vai te matar, te rasgar com os dentes, porque ela tá com fome. Então, a gente precisa cuidar disso também. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma facilidade para ser ruim em tal coisa. E eu, tipo assim, agora eu vou ser ruim, então eu já sei que eu não vou conversar com você, porque eu vou ser ruim com você. E encarar isso, né? E não... Sei lá. E isso, assim, eu vejo... uma fantasia negativa nas relações humanas que estão sendo estabelecidas no contemporâneo, em todas as relações humanas, seja de irmão para irmão, pai para filho, e nas relações amorosas isso se desdobra porque é um outro mundo, não vem da parentalidade do sangue, né? Eu tenho 43 anos e namoro uma mulher de 43 anos. Existe uma maturidade aí. Eu percebi, e nós, quando decidimos ir para uma relação séria, de amor, e nós falamos sobre isso. Eu falei, olha, parece que não, mas eu procuro e vejo luz e sombra em você. Eu estou aberto a acolher você inteira, com a luz e a sombra que vem de ti. Você tem que pensar bastante se você está disposto a acolher o Rafa com as luzes e as sombras do Rafa. Porque não existe sujeito só luz. Com certeza. E esse que é o grande dificultador das relações no contemporâneo. Todo mundo quer abraçar a luz, dar na luz. Todo mundo acha que você não tem sombra na luz. Até no nome é só luz. Com certeza. Mas todo mundo tem a sombra. Eu alimento as minhas sombras também. E a gente tem que alimentar as sombras para que elas não se transformem em um buraco negro, exatamente, né? Exatamente. Para que a luz possa ser... Possa prevalecer isso mesmo. Isso mesmo. Não é encarar, tipo, então beleza, eu vou aceitar isso. Não, né? Você alimenta ela um pouquinho para ela ficar para que ela seja visível, ali. De modo que a luz resplandeça. Porque se você não alimenta, ela fica em processo de inanição, né? Justamente. E, quando possível, cai alguma coisa que anima e assusta o outro. Sim. Assusta. Mas, sabe, eu fiz uma mentoria da composição, né? Aí tive essa oportunidade. E foi realmente incrível. Foi com o Danny Black. Ele é um cara também que certamente pesquisa muito sobre autoconhecimento, né? Se investiga muito e traz isso para a arte. E teve
uma das aulas, eu acho, ele falou assim, é tipo que nem um casal, se não surge uma coisa nova na relação, se não tem mais nada a descobrir, tipo, é sinal que a relação morreu. Mas se você continua descobrindo coisas sobre a pessoa, é um bom sinal. Quer dizer que você está aprofundando essa relação. E a questão, eu acho, não é nem, talvez, essa questão de sombra, mas talvez a própria pessoa, tipo, ela não quer... Não é porque ela não consegue lidar com a sua sombra, ela não consegue lidar com a dela mesma. Sim. Ela não consegue se enxergar, se auto-pesquisar, lidar com a Sim. dor desse autoconhecimento. Isso, porque é difícil. Exato. Aí ela acaba repelindo você, a gente sente, achando que também é com a gente, tal. A outra pessoa pode sentir que é com ela, quando, na verdade, a gente não está dando conta de lidar. E para as pessoas, é claro, lúcidas, que são íntimas, eu hoje, né, claro, depois de muito tempo de terapia, depois de muito tempo de autoanálise, depois de muito tempo de escrita, depois de muito tempo de conviver com pessoas do porte de sua mãe, agora te conhecendo, porque isso contribui, né? Nós temos que estar atentos a quem está ao nosso lado. Eu não convivo com pessoas que não agregam nada em mim, né? E que não conseguem absorver nada do que eu tento oferecer, que se fecham. Então, eu tento não desperdiçar o tempo. Kafka dizia que desperdiçar o tempo é perder a vida. Então, hoje eu tenho facilidade para dizer, por exemplo, para minha irmã, para dizer para a Érica, minha companheira, para o meu pai, olha, vocês estão certos, eu sou assim. Mas há 2 anos eu estou tentando melhorar nisso. Não quer dizer que isso vai acabar. Mas quer dizer que, bem alimentado, ele vai estar bem localizado. Bem localizado, eu consigo, não dominá-lo, mas dizer que, olha, você está aí, tá, você faz parte de mim, mas você não sou eu. Sim, eu acho que isso é até mais fácil de lidar, né, Rafa? Sim. Assim, em questão com outras pessoas. Eu acho que... Assim, uma pessoa, quando está em uma negação, é mais difícil, né? Não tem como você entrar e convencer de alguma coisa, né? Não tem. Tem que esperar o processo. Mas a questão, assim, de um defeito, acho que o problema não é o defeito, mas como a pessoa reage a isso, né? Então... E tendo essa abertura que você está trazendo, por exemplo, se fosse eu numa situação dessa, para mim seria tranquilo de lidar sabendo, né? Porque você se vulnerabiliza, você se coloca e diz, olha, eu tenho dificuldade com isso, então você pode me ajudar? Eu falo desse jeito. Você traz as pessoas para perto de você em vez de colocar uma barreira, né? Sim. Essa questão do exercício, né? Um comunicador, ele tem que ter essa percepção. E, às vezes, como a gente gosta muito... né, eu percebi que às vezes eu entrava no momento errado, no diálogo da vida mesmo, né? E a cada ano eu faço um propósito pessoal, né? Houve o ano que foi o marco na minha vida. Eu falei, eu não mentirei mais. Pelo menos tentarei não mentir, nem mentiras sociais. Hoje, se eu estou trabalhando no Estado, né? Aí o telefone toca, o colega fala assim, se for para mim, eu não estou aqui, não. Tá assim. Mas eu não falei que era falar que eu não estou aqui. Eu falei, vocês sabem que eu não minto. Não. Então, assim, isso foi de uns 3 anos, esse propósito tem funcionado bem, sabe? E é muito confortável, porque a mentira, você tem que inventar uma segunda para sustentar a primeira, terceira. E aí, uma hora, você se perde. Concordo. E decepciona pessoas que você ama muito. Concordo. Isso é triste, né? Porque não tem volta, né? Na mentira de alguém que você ama muito e te ama muito. Uma ligação de confiança, né? Sim. Realmente. Então, eu falo para minha namorada, para minha irmã, para as pessoas mais próximas que eu localizei, meu pai, sim, eu estou em movimento para melhorar as minhas pausas no diálogo. Preciso que vocês me ajudem. Podem falar no momento certo, com ternura, né? Realmente com pessoas que estão me apoiando. Sim. E é tão diferente quando você se expõe dessa forma, que você é acolhido quando você está num ciclo de pessoas que te amam, né, claro? E não tem repreensões, né? Só tem aquele aperto de mão, assim, tipo assim, olha, deixa ela terminar, né? Papai brinca, né? Não, agora é a minha vez. Tá bom. Então, assim, é bonito. Não tem a repressão. Isso. Né?
Isso é realmente muito importante. Eu fico feliz que a gente vem caminhando para isso, né? Sim, Como diálogo, como humanidade, né? As sim. pessoas têm se atentado mais para isso, caindo em alguns extremos ali, mas é o É um processo. processo, né? Foi muito bom você falar de luz e sombra, porque dentro desse contexto tem ainda muitas pessoas que vivem a experiência do trauma, têm muita dificuldade para contar, para falar do trauma e para falar do trauma numa experiência conjugal, por exemplo. Porque é muito importante que o par, que o seu companheiro saiba de algum trauma que você tem, para que ele possa, além de te ajudar, entender algumas reações suas, Uhum. que seriam reações para ele desmedidas. Mas se ele entender. Então as pessoas não falam, porque tem medo de falar do trauma, sendo que o trauma que nos compõe. O trauma são os resultados das nossas vivências. Sempre haverá um trauma, outro. E eu trabalho muito com essa área do trauma. Eu acolho as pessoas que sofrem, né? Depressão, borderline, tudo. Mas o trauma, as pessoas vêm. E a primeira coisa que eu falo, você tem que testemunhar seu próprio trauma. Se o trauma ele é curado pelo testemunho de outras pessoas, sobretudo o testemunho que marca desvendar quem é o abusador, quem é o traumatizador, e aí mostrar quem é a vítima, porque o trauma, sobretudo, diz respeito a uma vítima silenciada em uma relação qualquer. Né? Uma vítima que tem que engolir porque ninguém acredita nela. Isso em qualquer dinâmica. O trauma é sempre assim, é alguém que é desmentido. E quando nem a pessoa consegue testemunhar o próprio trauma, a dificuldade de cura é muito maior, porque ela vai precisar do testemunho de outras pessoas, entende? Nem ela consegue testemunhar. Eu vejo uma dificuldade muito grande, sobretudo dos homens, em testemunharem seus traumas no consultório. No consultório. Da mulher que abandonou, ou da traição, a mulher que traiu. Assim, ele procura o trabalho terapêutico, mas a dificuldade é muito grande e você tem que respeitar, né, o espaço. Você não pode. Então, eu acredito que dentro disso que você falou da luz e da sombra, o trauma está nesse espaço da sombra que tem que ser alimentado para ser testemunhado. Entende o que eu digo? Sim, sim. Para você conseguir acessar Isso. aquele sentimento, né? Eu acho, assim, voltando, né, que a arte, ela realmente auxilia muito, muito, muito nesse processo, né? Esse contato consigo mesmo, porque por você acessar essa parte sentimental, aí isso te traz um certo conforto de Sim, alguma forma ali, né? Quantas vezes que eu não me acalmei só ouvindo música? sim. Ou que eu me acalmei colorindo com lápis de cor uma folha A4, sabe? E isso dissipou, assim, Sim. meu sentimento e talvez rolou uma cura que eu não precisei fazer uma racionalização, ler um livro de Isso, psicanálise para entender o exato. que era que estava acontecendo comigo, sabe? Teorizar e ir para um lado, Não. sendo que o que a gente precisa muitas vezes é essa conexão com a gente mesmo, né? Porque Sim. se essa pessoa, por exemplo, que está nesse trauma, ela vai ficar no racional, ela pode pensar qualquer coisa. Sim. Ela pode pensar, mas não tem como eu acabar isso por causa que eu tô nessa situação, mas não tem como eu permanecer por causa não sei o quê. Então, são várias vozes, são opiniões, são vídeo no YouTube, Nossa, isso é podcast, perigosíssimo, é né? pessoa, é o seu terapeuta de cá, é sua mãe, seu pai. E aí, várias e várias coisas, sendo que no sentimento da pessoa, quando ela acessa, ela dá conta mais de resolver, né? Aham. A arte impregna na vida, né? A gente falava, eu acredito muito nisso, sabe? Assim, a minha casa, que ela saiu do jeito que eu quis. Quando eu vim embora para Belo Horizonte, né? Ela estava alugada, derrubei tudo. E aí, meu pai, moço, você tá doido? Eu falei, não, papai, isso aqui é o meu canto. Então, enquanto eu tenho condições, eu vou deixar do jeitinho que eu quero. Então, assim, tá ali a arte, né? A arte está no meu quarto, que eu fiz para ser um quarto para dormir. Só tem cama, né? E um criado com despertador e abajur para eu ler um pouco antes de dormir. Meu quarto só tem cama. É a minha arte.
Você vai no quarto que tem televisão e que tem uma coisa, mas para mim é aquele momento do descanso. Meu corpo, a cama, o corpo da minha amada e o criado, né, para o meu amado livro de leitura, que é uma ficção. E para outras pessoas é de outro jeito. Então, acho que está impregnado na vida como um todo. Quando você brincava ali, né, no talk show com o seu calçado, né? Olha que coisa gostosa que foi aquilo, né? Sim. Não é brincadeira. E é uma pena que as pessoas não consigam sugar essa beleza da vida, né? No cotidiano. Tem muita gente que não consegue. Eu venho trabalhando nisso também, talvez até coisas que, eu sentiria vergonha disso, mas isso, Eu percebi isso aqui de... do sapato. Eu falei, olha que bonito, né? Isso não é uma coisa simples. Provavelmente existe um esforço também, além da naturalidade. Então, eu acho que naquele momento foi bem natural. Isso que eu digo, mas o produto de um esforço anterior. Certamente, de um esforço anterior de vir assim, não, eu sou isso... Isso aqui é o produto de um esforço anterior. E de não levar tão a sério as coisas, sabe? Tudo isso... outra coisa que apareceu para mim também é uma autocobrança exagerada. É uma questão de levar a sério demais as coisas, sabe? A ferro e fogo. Então, a arte, ela também me proporciona essa canalização de mudança, de mudança mesmo, e me permitir ser outros personagens. Você vê um vídeo meu, eu sou uma pessoa. Você vê um vídeo meu daqui 3 meses, daquele outro vídeo, eu sou uma outra pessoa. Sim. E acho um lugar muito incrível para poder explorar essas outras personalidades, sabe? Eu posso fazer um desenho abstrato, tanto como eu posso começar a fazer aula de desenho e desenhar o seu rosto exatamente perfeito. Assim, eu sei que eu sou capaz disso, talvez eu não faça, mas eu sei que eu sou capaz, sabe? Que eu posso me dedicar. Então, eu posso me dedicar em fazer... Diversas vezes eu experimentei vários ritmos, experimentei várias formas de compor. E a gente utiliza da tecnologia, por exemplo. A tecnologia pode ser uma aliada nisso para a experimentação de novas formas de fazer as coisas. Sim. Quando eu digo para você essa coisa do encontrar arte no cotidiano, né? Eu digo, né? Eu não faço a barba com sabonete, assim. Eu tenho a minha espuma de barbear, que para mim é uma brincadeira logo de manhã, para acordar aquele cara preguiçoso, porque é o custo para eu acordar de manhã cedo. Então eu falei, eu vou fazer arte. É espuma de barbear, aí eu coloco muito, aí já brinco e coloco a música e eu vou despertando. Então... Quando eu fui perceber que para mim aquilo era um rito artístico, falei, poxa, se eu viajar e tiver sabonete e eu esquecer o creme de barbear, meu dia não começa. Você não faz? Legal. Não faça barba, prefiro não fazer. Mas você não pensa que você poderia ser flexível, por exemplo? Que é algo te puxando para ser mais flexível? Pois é. Por exemplo, tipo assim, estou também... Eu sempre componho com violão. Mas aí, se eu não tiver com violão, eu nunca componho. Aí eu vou me limitar, né? Aí, na verdade, eu faço, mas eu uso creme dental. Porque o sabonete, ele não permite... Engraçado, né? Que a lâmina, ela passa por minha pele sem ferir minha pele. Pode ser uma lâmina nova. Porque a minha barba é muito grossa. Entende? Eu tenho que fazer todo dia, senão a Dona Maria me xinga. Tá machucando. Então, assim, aí o creme dental, ele é mais deslizante que o próprio sabonete. Caramba. E eu aprendi com meu pai. Uhum. Meu pai me ensinou, ele, não, quando a gente tiver, faça creme dental. Aí teve um dia no hotel, falei, nossa, não trouxe creme. Passei, olha, é mesmo, o negócio tá deslizando e fica... Perfeito. E aí eu faço. É uma flexibilidade, né? Mas sim. Eu tenho, sim, tentado ser flexível. É um esforço também. Sim. Mas tem coisas também, isso é uma coisa que existe um propósito, sim, né? Acerca disso. Sim. E as ritualizações, de alguma forma, são importantes também. Eu não digo que seja gente, essencial, né? E impossível, não. Claro que... Sim. Mas eu usaria outras coisas, não sabonete. Porque não desliza. Já usei shampoo que desliza mais. Sei. E aí a arte, ela se mostra para mim na rotina, no dia a dia, assim, sabe? Na forma de cada um fazer, né? Você tem alguma coisa assim que te
Coisa do dia, no fogão, ou na geladeira, no banheiro, né? Ah, eu tenho várias. Rafa, meu namorado, ele gosta de citar minhas manias. Ele tem um nome bonito. Só que eu não lembro agora coisas, manias específicas que eu tenho. Eu vou ficar te devendo, mas quando eu lembrar eu te conto. Tá bom. Mas eu tenho, com certeza. Você tem a mania de não responder mensagem imediatamente. Com né? certeza. Eu preciso de atenção para responder as assim, coisas, assim. Eu também preciso. Assim, por exemplo, eu respondo imediatamente meu pai, minha irmã, minha mãe, meu irmão, minha namorada, a Shirley, porque a gente trabalha junto, a gente tem que... eu tenho tentado responder imediatamente, mas eu tenho me frustrado, porque você demora, então eu falei assim, então... eu e Shirley damos conta por aqui. Porque é uma questão de trabalho, a Shirley, né? Então, quando a Shirley manda mensagem, eu procuro ler. Mas eu me afasto do lugar onde eu estou. Né? Se a gente estivesse aqui no making off e eu recebesse uma mensagem do meu pai, eu me afastaria para visualizar. Mas as outras pessoas, não. Porque tem um lance de prioridade do momento, né? Quando é um trabalho que a gente está fazendo ali, a gente realmente precisa dar umas certas prioridades. Sim, não tem como você ficar no celular o tempo todo, né? Exato. E as pessoas da minha intimidade, essas, né? Elas sabem assim, olha, se for urgente, ligue uma vez. Porque às vezes eu falo assim, ó, gente, se eu não responder a mensagem, pode ser que eu não tenha visto. Podem ligar, fiquem à vontade. Se eu tiver reunião, alguma coisa, se eu tiver um podcast, alguma coisa, ligou uma vez, eu não vou atender. Agora, se for urgente, alguém for para o hospital, assim, liguem a segunda vez, que eu vou entender que eu preciso atender aquela ligação. Então, todos sabem. Então, é uma forma também de produzir comunicação, né? Isso é uma arte. Existe um grupo que sabe como que eu me comunico pelo telefone. Você tem o seu jeito de comunicação. O Rafa não atendeu, ele está ocupado, mas se ligar 2 vezes, ele vem para o hospital correndo. E se o telefone vibrar aqui 2 vezes, eu vou interromper e vou para o hospital. Isso é interessante. Não é exatamente uma entrega de um produto não ali, né? Mas é de um cuidado. Mas existe eu digo para minha companheira, para minha irmã, fazer, né? A combinação para o meu de irmão, para o meu pai, para minha mãe, podem contar comigo. Não é porque eu respondi a mensagem, não é porque vocês ligaram uma vez e eu não respondi, que podem contar. Liguem a segunda. Quando vocês ligarem a segunda vez, eu sei que o BO é sério. E é assim, quando acontece de ligar a segunda vez é porque o meu avô está no hospital, é porque alguém está doente. E é bonito, eu vejo como um cuidado, sabe? Assim, que ressoa na comunicação, que não deixa de ser arte, né? Sim, por isso que eu falo que a arte impregna a vida. Ana, agora uma coisa, eu sempre quis conversar com você isso de maneira muito particular e a gente acaba conversando aqui, né? Num ambiente muito público. Parece particular, mas quarta-feira vai ser muito público. O processo Montes Claros, São Paulo. Assim, não é simples, né? Imagino eu decidi fazer toda uma autocrítica, uma autoanálise. Eu vou. Esse é meu sacerdócio, essa é a minha vocação, essa é a minha escolha. Como é que foi isso? Nos diga. Eu tinha muita vontade de sair de Montes Claros já. E, assim, olhando para a história da minha família, faz até algum sentido, né? Meus pais também não são montesclarenses, meus pais são de Monte Azul. É verdade. Minha família tá a maioria em Monte Azul e eles vieram com alguns outros tios meus também, não juntos, mas em algum momento saíram de Monte Azul para vir para cá. E eu sou uma das poucas montesclarenses mesmo, nascidas aqui da família. E eu nasci já meio indignada com as coisas, né? Já nasci, falo com minha mãe, falo assim, mãe, nasci quebrando tudo lá em casa, você tá orgulhosa? Porque eu nasci também transformando tudo, quebrando... Olha, sua mãe tem uma grande admiração por você. Sim, e eu por ela. Mas a gente... Achei engraçado que você falando na nossa reunião. Minha educação foi muito rígida. E olha, essa Shirley aí que vocês conhecem. Achei muito bonito aquilo.
É transformação, é criação. Eu falo isso com ela, ela fica até chateada, porque eu volto um pouco na do passado. Mas eu falo, mãe, mas é que vocês têm que entender que o que eu passei, assim, o que eu vivi com vocês era que vocês eram. Então, as mesmas dificuldades que vocês transformaram hoje, eu passo pelas mesmas, porque eu passei pela mesma situação. Isso dói, sabe? Quando as pessoas olham a gente só pela janela do passado. Isso dói muito. Nós temos uma relação. Eu digo assim, eu sei que vocês têm, mas eu tô falando pra ela, do lugar dela. Eu digo isso porque às vezes acontece comigo na família de alguém olhar para um Rafael de 20 anos atrás, ou seja, a pessoa demonstra que a relação está estanque, né? Que não houve mais. Eu sou aquele cara de 20 anos atrás, eu tinha 23 anos, gente, assim. O que esperar de um jovem de 23 anos, né? Assim, não era nada irresponsável a ponto de crime, mas era um cara que flertava, saía, gostava de boate, gostava de beber. Então, hoje tem dificuldade para entender que hoje eu sou uma pessoa que tenho responsabilidades muito sérias com pessoas, com instituições, né? E aí, às vezes, dói. Falo assim, nossa, mas essa pessoa fala isso, né? Mas eu acho que é mais por eu ser filha mesmo, né? E eu ter as mesmas características do que eles e passar pelos mesmos desafios que eles passam. Os dois? O Sérgio também? Eu tô generalizando, Sim. assim, tô passando brevemente por essa pauta. Tá bom. Mas daí eu sempre quis ir embora de Montes Claros, de alguma forma. Eu cheguei a estudar no conservatório aqui. Meus pais me obrigaram a ir pro conservatório. É isso aí que fica, né? Que quando você comenta deve doer, né? Me obrigou. Não, o pior é que foi uma coisa ótima para mim, porque eles me mostraram uma coisa familiar que é uma coisa assim, por um lado, eu senti uma imposição, por outro, muitas coisas foram coisas que foram úteis para mim ao longo da vida. Hoje, sem dúvida, né? Sem dúvida. E aí eu acabei indo para a Unimontes, né? Você estudou o quê? Eu até já pensei em fazer no ensino médio, tinha uma pressão, né, para você escolher o que fazer, Sim. tal, sempre, aí é vestibular. Aí eu jogava o Enem para Pelotas, no Rio Grande do Sul, e jogava para Fortaleza. Você queria fugir? Eu queria ir embora de tudo. Fugir? Não, fugir não, mas eu queria ir muito embora. E de tudo, assim, por novas experiências e também porque eu queria sair da casa da minha família, porque eu achava que a galera era muito rígida e eu queria um espaço para descobrir quem eu era fora dali, sabe? Sim. Qual era a pessoa que eu poderia ser. E isso foi ótimo, na real. Transformou a minha visão de mundo, transformou a minha relação com a minha família, que hoje é vista de uma forma bem diferente, bem mais perceptível a sensibilidade, o cuidado do Sérgio. Eu fico encantado com o cuidado que ele tem. Isso que você fala de não mentir, por exemplo, isso é uma coisa que eu venho trabalhando assim, a minha vida toda para a gente ter conversas difíceis. Teve uma vez que a gente teve umas conversas difíceis. Aí eu falei assim, mas isso é a melhor coisa para mim que poderia estar acontecendo, ter essa conversa difícil agora, porque eu posso ser sincera, eu posso falar, porque tem muita gente que vive ótimo com os pais, com a família, e cheio de mentiras, a família não sabe quem é essa pessoa. É um tanto de arranjo, Eu prefiro, entendeu, encarar, eu sou isso. Quem quiser aceitar, gente, aceita. O importante... Concordo. Tem pessoas na minha família que me aceitam muito da forma como eu sou, com todas as minhas transformações e ideias que eu trago, e eu sou muito grata por isso. E a cada vez que eu lido melhor comigo mesma, mais a minha relação com a minha família, de forma geral, melhora, né? Dentro do meu coração e na forma como nós nos relacionamos. Eu acho muito bonitinho o Sérgio, seu pai, como que ele está sempre presente. Meu pai sempre me apoiou. Sempre. Pois é, isso não é simples, sempre. Não, tá? Para a maioria dos pais norte-mineiros aqui. Papai me apresentou o violão, papai me insistiu para eu aprender violão. Eu não queria aprender violão, eu fui teimosa. Ele, não, mas é bom para você
cantar e se acompanhar. Que no bonito. fim, isso formou a pessoa que eu sou, né? Sim. Com certeza, essa criação, essa Nossa, eu não educação sabia que eles disso. passaram para mim. Papai tocou... E papai é uma pessoa também que busca bastante. Saindo de Monte Azul, depois de muito tempo estando em Montes Claros, ele fez conservatório, estudou violão. Com 30 anos, ele começou a estudar violão. Então, ele busca bastante, aprendeu inglês, me incentivou no inglês, sabe? Coisas que muito são legal, diferentes da realidade de onde ele já veio. Não, nós estamos falando do norte de Minas, né? Exatamente. Hoje um pai aqui vai insistir muito pro filho fazer um concurso público ou tentar medicina, direito, engenharia. Ainda é assim. Ele tentou me salvar. Falou assim, faz alguma coisa que te dá dinheiro, depois você faz o que você gosta. Mas eu fiz, não dá, não consigo. Ué, depois que você fez isso tudo comigo, agora você quer... O pior é isso. Ué. Depois me botaram no conservatório, aula de desenho. Me jogar um violão. Me jogaram um violão. Nossa. E ainda fazia palco pra eu cantar, né? Pois é. Não. Ainda quer que... Verdade. Eu vou falar com ele. Gostei disso, não sabia, não. Então, mas fui bem incentivada. Mas eu percebo o carinho dele, assim, né? Assim, às vezes eu tô lá no final do dia, lá na Casa Luz, e ele sempre chega devagarzinho, muito discreto. Não sei se é para buscar sua mãe, enfim. Ele tá sempre por perto e com a colaboração dele, eu acho que é uma das colaborações mais valiosas para artistas, para quem é terapeuta, sabe? Um terapeuta precisa ter uma assessora, uma secretária por trás potente, forte, foda, para conhecer o perfil dos clientes, dos analisandos, dos pacientes e mediar a agenda. Porque a gente não dá conta de mediar a agenda, receber pagamento, dar troco, entende? Da mesma forma que o artista. Se o artista não tiver por detrás, nos bastidores, assessoramento, né? Essa parte é bem complicada. Eu já perdi muita coisa, assim, por inocência, porque essa parte burocrática, ela se torna inviável para essa pessoa que sou eu, que estou desse lado de cá, assim, tipo, nossa, eu tô criando. Para mim é muito difícil pensar nessa parte estratégica e burocrática. Mas a família também não dá conta de exercer esse papel, né? Isso é uma coisa sobre entrar no mercado mesmo. Isso é sobre, acho que nem tem como eu envolver. Eu falo, profissionalizar nesse sentido. Se papai tivesse dinheiro, assim, ele botava em mim, investiria em mim, assim como ele já fez, já me ajudou muito. Mas tem certeza, eu falo assim, papai tivesse um dinheiro assim para a vida dele, tivesse nem que fosse 1 milhão sobrando, eu tenho certeza que ele investiria em mim. Esse apoio é muito importante, né? Dentro da família. Nem que dê errado. Nem que dê errado. Mas são coisas incríveis. Ver eles cantando minha música. O primeiro álbum que eu gravei, papai pagou faz uns anos já, com 16 anos. Ele me levou lá no estúdio de fulano de tal, que era Lobão. Eu falei assim, tem um fulano de tal lá, que é um cara legal aqui de Montes Claros, é produtor. E eu quero gravar minhas músicas. Sem conhecer minhas músicas, meu pai foi lá e pagou pra eu gravar. Que legal. Porque eu não tinha coragem de mostrar, viu? Não é porque por falta de ele querer. Aí, hoje em dia, eu faço uma música e falo, vou mandar para papai aqui para ver. Aí ele já conhece, sabe? Eu consigo inteirar eles desses processos. Minha família, eles não se interessam muito por minha arte, não. Mas é coisa... Eu respeito, né? É o lugar deles. Como eu dizia ontem na palestra, assim, meu irmão mesmo, ele preserva uma ancestralidade na minha família, da profissão de 5 gerações que nós trabalhamos com gado de corte. Nós, que eu digo enquanto família, né? Mas ele é a última geração ainda que preserva. Depois dele, eu não sei se haverá outro que continuará o que o meu tataravô começou, sabe? Mas nós falando de bastidores, né? Ontem, nós iríamos gravar ontem, né? Aí eu tinha me esquecido do treinamento da Minas Brasil. E eu estou dizendo, de por trás, e até um agradecimento público, né, a Neilane. A Neilane, ela é minha assessora cerimonial em relação a treinamentos e palestras. Porque eu não dou conta, como eu te disse, de organizar quantas pessoas, certificado, livros que a gente vai sortear, cadeiras, lanche, eu não dou conta. Trabalho de produção. O meu negócio é produzir o que foi contratado para ser dito de maneira criativa, aberta, né, de jogar isso nos slides legais com imagens.
E aí começou a dar, assim, 30 minutos antes do horário, aí ela me mandava mensagem, assim, 5 em 5, 7 em 7, 10 em 10 minutos. Onde você tá? Já são 10 para as 3, Rafa. Assim, e o que é que tem? Você tá aí? Ah, mas Linton tá aqui. Então, o que é que tem? Eu vou chegar e dar um abraço, né? Eu tô chegando. Moça, relaxa. Você fez seu papel? Fiz. Eu vou fazer o meu. Aí eu chego na hora, assim, 1 para as 3, falando 1 para as 3, então, eu chego lá e pronto. Porque se eu tivesse que mexer com tudo que ela mexeu antes e depois que falar, até 18 horas... Você gasta essa energia, Não, não né? teria energia, não. Não teria, não. Eu passo bastante por isso em questão de show, né? Por ainda ser artista independente, quando eu fiz os clipes mesmo, precisei de bastante ajuda, mas muito de produção eu mesma que fiz. Então, antes de gravar o clipe, eu estava montando todo o cenário que eu tinha planejado com a galera e a gente, assim, é um trabalho colaborativo e sou muito grata às pessoas que me ajudaram, mas ainda faço bastante trabalho de produção. Nisso eu não vejo tanto uma desvantagem porque eu aprendi muitas coisas, sabe? Já assinei uma direção de arte que eu nem sabia até pouco tempo atrás o que era uma direção de arte. Mas são oportunidades, né? É diferente, por exemplo. Eu estava mais feliz por estar fazendo aquilo, né? Mas no início, tudo bem. É diferente, por exemplo, aqui no podcast. Nós somos 3 coprodutores, a gente sentar e mobilizar o cenário do talk show, porque isso faz parte da produção do que vai ser veiculado, do que se conversa com o que nós vamos falar, não é? Então, mas é diferente, você vai fazer uma palestra e aí você está arrumando um cafezinho ali antes e todo mundo está te vendo, assim, quebra a mística do negócio. Porque uma palestra tem mística também, depende do palestrante, sabe? Não tem que ser chato. E realmente não foi chato, foi gostoso. É diferente o ambiente. Aqui a gente pode fazer isso. Puxa a cadeira para cá, deixa eu ver a câmera. Não, lá não. Lá a parte de comunicar é só comigo. A logística tem que ser com outra pessoa. Não, e tipo assim, imagina se a gente tivesse que fazer aqui, conversar e operar ali ao mesmo tempo, seria impossível, né? Às vezes a galera da produção é até, tipo, porque sempre é visto uma figura de um artista, mas para aquele artista estar ali, existe muita Eu valorizo gente muito os bastidores, daquela produção. Eu valorizo. Sempre converso com o Chicó, o Rodrigo, o Lucas, né? Gostou? Tá bom isso? O que vocês acham? Eu acho importante, eu valorizo muito o trabalho. A gente vende, como artista, a gente vende a própria imagem, né? E se coloca à disposição, mas nunca, por exemplo, eu não sou sozinha. Eu venho de uma cena. Eu aprendi música, aprendi a pesquisar música com a galera também, que pesquisa música. Então, quando eu fui buscar essa galera que estava fazendo uma coisa que eu gostava, eu fui descobrir o que eles estavam fazendo. Né? Então, todo artista vem de uma cena, assim como o Mozart não era só Mozart. Tinha muita gente fazendo música igual a Mozart. E para Mozart vir, tiveram outros que vieram antes. Assim como Freud, né? E assim como os grandes pensadores que... Enfim, eram várias pessoas ali, né? Para pensar tudo aquilo. Falando dos clipes, vamos ver os clipes que você... Fala um pouquinho dos clipes antes da gente. São 3 clipes que nós vamos ver e eles têm um toque da Ana Luz. Tem. O primeiro clipe que eu coloquei foi o clipe de Catártica, né? Que é uma música mais doidinha que eu coloquei. A música é sua? Não. Todas são. Todas são, né? Catártica. Ela chama Catártica Caótica Cromática e deu o nome do meu EP, que eu lancei recentemente. E aí é um clipe que eu desenvolvi bastante da performance, que era uma coisa muito travada para mim. Para você? Mesmo? E eu ainda estou desenvolvendo, né? Estou melhorando nisso, nessa soltura do meu corpo, da minha expressão. E é bem doidinha, uma música bem doidinha, me surpreendeu, porque a galera gosta. Eu achei que ela fosse muito esquisita, mas no fim... E o outro clipe é um clipe de Samba Mineiro. O Samba Mineiro, isso. Samba Mineiro é um clipe que eu assinei a direção de arte, me baseei na... Porque não tinha ninguém para fazer e eu não tinha dinheiro para pagar. Aí uma amiga minha me ajudava com isso, de referências. E eu fui buscando referências e quis homenagear as festas de agosto, né? Então, são maravilhosas, né? Assim, visualmente, né? É uma coisa sutil, porque no audiovisual a gente tende a colocar algumas coisas, referências mais sutis. Então, tem algumas flores de papel crepom
eu e Rafa, a gente ficou, assim, dias cortando algumas fitas coloridas de TNT e, tipo, assim, 300 flores de papel crepom. Um trabalho de produção, assim, absurda. Dias e dias de preparação para esse clipe, sabe? Mas eu guardo com tanto carinho esses momentos, sabe? Eu acho que são coisas que eu realmente consegui aproveitar o processo, sabe? De ver acontecendo e de encarar também que aquilo que estava acontecendo era aquilo mesmo e que se fosse para fazer melhor ia ser da próxima, sabe? Sim. Sem me pressionar tanto porque era um puta movimento. Era um puta movimento porque era o que tinha que acontecer. Sim, claro. E, na verdade, eu quero que seja bem maior, né? Aquilo ainda era pouco do que eu podia fazer, mas do que a gente tinha foi uma grande realização para mim, sabe? Poder ter uma oportunidade de profissionalizar mais o meu trabalho e conseguir chegar perto de uma entrega que eu posso passar. Então, por exemplo, eu posso mostrar uma música minha em voz e violão para você, mas imagina você ver 10 clipes meus dessas músicas minhas que vão conter uma infinidade de detalhes para você poder sentir, perceber, sabe? Que tem a ver comigo, que é a minha essência, porque vem de mim. Mas existe um trabalho que se torna colaborativo, não é Santos que sonha junto, tem outras pessoas junto, mas aquilo ainda sou eu. Então, eu gosto de entregar essa coisa, eu não sou nada minimalista. Imagina, eu vi esse negócio aqui, ó, essa blusa era só dessa cor aqui. E eu não estava contente com uma cor, ou com algum círculo, sabe? Eu não sei ser minimalista, sou um pouco extravagante nesse sentido. Então, acho que eu fico querendo mais e mais possibilidades de fazer mais. Quanto mais recurso, mais eu posso experienciar disso, do que minha arte pode se tornar. Vendo você falar, né, o processo do meu segundo livro foi completamente diferente, que o primeiro eu confiei na editora tudo, diagramação, ilustração, né? No segundo, não que eu não confiei, eu tomei a frente. Falei, não. Isso, você consegue colocar a sua identidade. Isso, não. Né? Eu não gostei da ilustração, do primeiro, né? Eu deixei, por conta da editora, eu confiei e depois, assim, não tem como você voltar atrás, porque você assinou o contrato, né? Isso. Aí, nesse contrato com a segunda, eu falei, não, ilustração, diagramação, folhas, isso aí, eu é que vou escolher. E eu escolhi uma ilustradora mineira do interior de Minas. E ela fez exatamente a capa que eu queria. Aquilo ali não tem preço, entende? Não tem preço. E eu entendo o que você fala. Depois de Samba Mineiro tem outro? Era um trechinho da música Colapso, mas que eu citei aqui no início. Entendi. Vamos ver então esses dois clipes? Vamos ver. Vamos, Lucas. Coloca pra gente Catártica, Caótica, Cromática. Você já viu esse clipe? Não, tava esperando pra ver hoje. Não. Desde que você falou. Porque o susto é que é vida. A arte é susto. Vai aparecer na tela pra gente? Vai aparecer na tela da mesa de produção. Seu experimento biológico. Hermético, biótico, existencialista, psicótico, caótico, maratonista. Eu não sou um simples científico experimento. Palavras difíceis pra dizer. Uma fase louca pra se assegurar. Só reconheci pelo atual. Olha,
pode. A gente tem um núcleo de pesquisa, eu faço pesquisa de escrever, né? E na poesia também, quando eu quero brincar com as palavras. Do alto que é cinemática, As pessoas acham que o detalhe, cada cor, né, é uma escolha ali, né? Exato, tudo é uma escolha. Parabéns, viu? Obrigada, Lindo, que gostei bom que muito, você gostou. gostei. Não, gostei muito mesmo. A sua brincadeira com as palavras, o figurino, a sua performance, esse ombrinho aí tá balançando já, viu? Tá balançando. Estamos em processo, né? Gostei, não, mas gostei muito, viu? Que bom. Fiquei feliz de ver. Eu guardei para ver aqui mesmo, porque eu queria o susto. Sim. A vida é susto, Ferreira Goulart fala, né? Se você não espanta, não é vida. É como poema. Se você lê o poema e não se espanta, não é poema. Se você vê um clipe e não se espanta, não é um clipe legal. Então, eu ia ver e ia me espantar. Aqui eu já teria visto e talvez o meu não espanto te deixasse triste, mas eu me espantei. De fato, não te reconheci. Reconheci pela tatuagem. Isso é muito legal, né? Isso é arte pura. Sai na luz e entra a artista, né? Sim. E, não, gostei muito. Muito que parabéns mesmo, viu? É muito legal. Isso não é rasgação de seda, não. Não poder experimentar, né? Assumir outras formas. Sim. Mas mesmo assim eu sei que sou eu trabalhando ali para poder entregar aquilo. O que mais gostei, de fato, como você usa as palavras brincando, mas deixando uma mensagem muito clara, né? Essa coisa de uma psicose, de um hermetismo, assim, enfim, né? De como que você se definiria um dia. É um convite para piração, né? Eu falo assim. É um convite para piração. Hoje eu sou mais pelo caos mesmo, sabe? O caos, ele nos inspira. O caos que eu digo no sentido das pessoas acham que a gente é baderneiro, né? O caos existencial, ele nos inspira a sermos mais humanos e mais pacientes com os nossos próprios processos. Isso. Se eu não fosse uma pessoa que faz elogio ao caos e ao invés disso fizesse elogio à ordem, eu não passaria por todos esses processos que eu passei de buscar a melhoria, em tentar não mentir, em tentar não, né? Não passaria. A ordem não valoriza isso, né? A ordem não matiza. Justamente. Parabéns. Vamos ver o samba mineiro? Quase cai ferro. Outro eu? Que bom que todos são amigos. Ninguém vai jogar ninguém no 15º, né? Quase mata o suor de dançar um carimbó e nem pelo da legal maracujá pra ser mais furada, um pouco mais devagar, só não é aquela chave.
São Paulo e Minas. Ah, que legal. É uma história. É a sua história. É uma ficção, é uma autoficção. Autoficção é quase que um viagem. Eu gostei muito da coisa de que a gente pensa que ela tá no palco em um determinado momento, mas é o desejo, né? Exato. É o desejo. Ela tá, mas sim, é o desejo. Um sonho ali no meio. É o desejo de estar. Tem nada de falar um pouco mais. Você fica falando que tá aprendendo, mas você já sabe. Rebolar com o outro. Você ir à frente ou atrás desse desejo, ele está sendo demonstrado de uma maneira muito audiovisual mesmo. Na ficção você demonstra, você faz um flashback bem diferente. Se você não souber fazer, o leitor se perde. Parabéns. E fica ambíguo, né? No final, não tem uma... Não se sabe se há uma realização. É um do final desejo. aberto, né? É um final, aquilo que a gente falava da literatura, finais fechados e finais abertos. Mas no audiovisual, o final aberto, ele satisfaz mais o público. Na escrita, o final aberto, ele faz com que o leitor quase linche o escritor. E Capitu traiu o Bentinho? Pois é. Até hoje, entende? Assim, o cara tá lendo aquilo ali... A galera tá brigando, há um mês, tem gente morrendo. Há um mês lendo aquilo e no final... Porque é a imaginação, você está imaginando. No audiovisual você não precisa imaginar, você está vendo a mensagem e não tem nada a ver ter o final aberto. Que a imagem nutre, né? O audiovisual nutre mais para a pessoa ler. Eu digo que ela tem que ter uma certa substância anterior. Você se contenta com o sentimento, né, que foi trazido ali. Não necessariamente existe uma conclusão, uma racionalização. No caso da leitura, exige mais seu intelecto. Né? A leitura ela talvez exija mais lógica? Será? Exige, eu acho que um sustento anterior, sabe? Não é, a pessoa não pode viver de mingau. Ela tem que comer feijão com arroz para provar uma rabada, vamos dizer assim, porque senão dá um desarranjo, né? No audiovisual, não importa se é mingau, se é rabada, se é feijão com arroz, se é salada, o aparelho digestivo funciona bem de toda maneira. Na literatura, não é. Desarranja. Entendo. O narrador confunde as coisas, sabe? Por exemplo, essa coisa do flashback, né? Pode ter sido... Pode não, ela imagina-se no presente com você dançando com ela e numa cena sensual. É presente, mas é um flashback de futuro, né? Ela deseja aquilo. É muito mais claro. Para você escrever isso, se você não escrever bem escrito, você confunde o leitor. Exato. Perde o tempo, né, das coisas. Isso, perde o tempo das coisas. Ana, fiquei impressionado com o seu trabalho, viu? Que bom que com você ver gostou. Gostei mesmo. De verdade. Eu estou curiosa para ler os seus livros agora. Sim. Você acredita que eu vou te entregar? Eu esqueci de trazer. Eu levei ontem 10 livros para sortear lá no Minas Brasil. Sério? Esqueci, perdão. Mas eu vou te dar os 2. Ah, que ótimo. Os 2. Eu vou Tem ler. tempo, você vai ficar aí um tempo ainda, né? Vou. Sim. Então, o que a Ana Luz, do Samba Mineiro, que sai de Montes Claros, vai para São Paulo, artista que pinta seus próprios blazers, tem para dizer para o norte mineiro, para o artista norte mineiro, ou para aquele que se acha artista, ou aquele que quer ser, aquele que tem medo?
Ai, gente, eu me sinto um pouco difícil, assim, para dar conselho. Não é conselho. Diga o que você sugeriria. É, o que tá no meu coração, Isso. né? É muita busca mesmo. É, busca por si mesmo, que é essa busca de uma originalidade, né? Não só uma reprodução e não só porque existe um grupo que já faz isso. Então, experimentar é uma coisa que eu adoro e nunca me arrependo de experimentar. A gente diz que a gente se arrepende do que a gente não faz, né? Então, para quem tem vontade de ir embora de Montes Claros, vai. É o meu conselho de uma pessoa que fez isso. E, assim, não por fugir, né? Eu amo Montes Claros, mas eu adoro ter novas experiências fora daqui e acho que eu tenho também uma responsabilidade com isso. Sim. De eu ter nascido aqui, eu vou sempre me voltar para cá e sempre buscar o que eu puder, porque o meu trabalho, ele surge daqui, ele surge de uma cena daqui. Então, se eu trago grandes referências, eu tenho muitas grandes referências que são daqui da região. Sim. Então, nunca esquecer, né, das nossas raízes, mas também sempre buscar fora daqui o que a gente pode realizar, novas experiências, novas perspectivas, às vezes coisas que a gente nem imagina que quer e descobre depois. Sim. Legal. Ô, Ana, eu diria pro telespectador isso que você disse também, sabe? Tem vontade de ir? Vá. Vá onde seu coração mandar. T.S. Eliot, um grande poeta, ele diz que o local da partida sempre é o lugar da chegada, né? E eu, depois de 17 anos, voltei para Montes Claros, mas a jornada fez outro Rafael. É um Rafael completamente diferente e que consegue se realizar hoje aqui nesse lugar. A primeira entrevistada nesse podcast disse assim: seja bem-vindo de volta a Montes Claros, precisa do Rafael. E eu não falo isso com arrogância, eu falo isso lembrando do primeiro episódio e de quando nós avançamos a hoje, ao ponto de hoje fazermos uma coprodução, com você, com a sua mãe, trabalhando na Casa Luz também, né, numa clínica que reúne vários terapeutas. Vamos trabalhar agora com a campanha eleitoral, fazendo roteiro para os candidatos. Então, assim, sem arrogância nenhuma, dizer que ir aonde meu coração mandou, frutificou. Não tenha medo, não tenha medo. E quando voltar, não acredite que as coisas serão as mesmas. Não é? Tudo muda. Tudo muda, é isso. A gente acaba reconhecendo o local, né? É isso, exato. E as pessoas também são assim, né? Obrigado por, ainda como coprodutora, se fazer convidada hoje, por abrir seu coração, por abrir sua arte pra gente. Fiquei muito feliz de não ter visto os clipes antes da entrevista, para te dizer com sinceridade o que eu senti e, de fato, um artista. Que bom que você gostou, Rafa. Eu também adorei estar aqui. Espero, né, que a gente continue com vários projetos juntos, Sim. a gente mediando juntos, né? A gente Sim. tem um potencial incrível. Eu também acredito. Roteirizando juntos, trabalhando juntos, fazendo dinheiro juntos e fazendo arte juntos, criando. Sim. A vida proporciona esses encontros que a gente não entende, mas que a gente desfruta, né? Sim. É incrível. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E a você, nós chegamos ao fim de mais um episódio. Lembrando a você, candidato ao pleito eleitoral de 2024, vereador, prefeito, nós estamos prontos para receber o seu roteiro e mostrar ao Montes Clarense as suas propostas. Nos procure nos telefones abaixo e a você, norte-mineiro, brasileiro, australiano que esteja assistindo, obrigado. Agradecemos a participação até aqui e contribua, faça essa oferta generosa. Se você acha que isso vai ajudar alguém, compartilhe esse vídeo, compartilhe, dê uma curtida, comente. Nós somos abertos a comentários e a discussão, viu? Foi muito bom eu e Na Luz estarmos com vocês aqui. Muita paz.